Seja bem-vindo ao Direito na Prática, o seu programa de atualidades do universo do direito. No encontro de hoje, vamos tirar dúvidas sobre práticas em cartórios extrajudiciais. Eu converso com Gustavo Teixeira, substituto legal do cartório do Terceiro Ofício de Notas de Vila Velha. Obrigada, Gustavo. Nada, às ordens. Gustavo, para a gente situar o nosso telespectador, vamos falar primeiro o que é um cartório extrajudicial. Patrícia, boa tarde a todos. O cartório extrajudicial, ele é um cartório que trata matérias que envolvem tanto direitos de pessoas quanto direitos imobiliários e que não tratam especificamente, excetuando-se o cartório de registro civil, ele não trata direitos que envolvem direitos de menores, principalmente na questão imobiliária. Toda essa matéria judicial não pode ser tratada em cartório de notas ou em cartório de protesto. O que aconteceu é que o cartório extrajudicial, ele recebeu uma incumbência do judiciário, que tenta também o seu desafogamento, de tratar algumas matérias que eram tratadas a princípio exclusivamente pelo Poder Judiciário. Os cartórios hoje em dia, eles têm uma demanda e uma função social muito grande. Uhum. O cartório hoje ele é um órgão que ele zela pelo direito das pessoas, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas tenham segurança jurídica no que elas estão desenvolvendo, no que elas estão tratando. E existem vários tipos de cartório, como você já disse, Sim. né? Cartório de notas, cartório de registro. Você poderia ajudar o nosso telespectador a entender? Vamos no primeiro, cartório de registro de imóveis. O que uma pessoa vai fazer lá? O cartório de registro de imóveis, ele especificamente recebe todos aqueles títulos que são lavrados em relação à transmissão de bens imóveis. Ok, então vamos ser bem claros. Eu estou vendendo um imóvel para você, certo. Isso precisa ser registrado. Sim. Aí nós vamos lá no cartório de registro de imóveis para formalizar essa nossa transação. Sim. Uhum. O cartório ele vai receber um título previamente lavrado, uma escritura, uhum. que será executada em outro cartório, que é o cartório de notas. Ok. Assim lavrada a escritura no cartório de notas, recolhido o imposto de transmissão sobre a propriedade do bem, o cartório de registro geral de imóveis então recebe esse título, essa escritura, ela analisa esse título e, estando em conformidade com as previsões legais, ele vai registrar a escritura e transmitir efetivamente a propriedade do bem para aquele comprador novo. Então, assim, em termos práticos, a gente vivenciando uma compra e venda, nós temos que ir em dois cartórios. Sim. O cartório de notas e o de registro de imóveis. Sim. Acabou, não tem que fazer mais nada. Nada. Ok. O próximo cartório de registro civil. Cartório de registro civil. Nasceu, o pai vai registrar no cartório de registro civil. Nasceu, casou, descasou, faleceu. Pacto antinupcial. Pacto antinupcial em relação a determinados tipos de regime patrimonial de casamento. Registro de união estável. Registro de união estável. Todas essas situações são feitas no cartório de registro civil de pessoas naturais, que é o cartório de registro civil como a gente conhece popularmente. Hoje em dia também o cartório de registro civil tem autonomia para fazer alguns registros que antigamente eram necessários à prévia autorização judicial, mas hoje já o oficial do cartório de registro civil tem autonomia para retificar nome, para fazer algumas outras ações que antigamente estavam diretamente vinculadas à autorização do Poder Judiciário. Aí a gente já entra naquela questão do registro de um enteado? Sim. O reconhecimento de paternidade, modificação de registro, essas situações que anteriormente dependiam de autorização judicial, hoje o oficial do cartório de registro civil já tem autonomia para fazer. E o cartório de protesto de títulos? Quando que o cidadão vai precisar utilizar esse cartório? Esse cartório ele tem a finalidade de
dar publicidade, como todo cartório tem, de dar publicidade às ações dos particulares, dos usuários. Para alguns tipos de ação judicial, de execução, de outros tipos, é necessário, por exemplo, que o título seja previamente protestado, porque é um primeiro passo na tentativa do recebimento desse valor ou desse crédito ou desse título. Tá, então eu tenho uma nota promissória que não foi paga no prazo correto, Isso. Aí eu chego no cartório de protesto e apresento. Justamente. E qual é o próximo passo? Com o recebimento da nota promissória, o cartório de protesto vai fazer a notificação do devedor. Que dá um prazo ainda para ele pagar. Para ele pagar e dizer se ele vai fazer se ele vai fazer o pagamento, se não vai, se vai ter recusa no recebimento do protesto e na tentativa de receber esse valor. Ainda extrajudicialmente. Ainda tudo extrajudicialmente. Tudo extrajudicialmente. Todo formato extrajudicial. Serve também para que sejam feitas consultas em nome daquele devedor, se existe algum protesto prévio em nome dele, né? Porque dentro de transações que envolvem a mesma pessoa protestada com outras pessoas, se eu tiver uma transação com ele e resolver saber se existe em nome dele um protesto prévio, então com o título de publicidade que o cartório de protesto vai dar, ele vai me dizer se essa pessoa já tem algum título protestado. Se é uma boa pessoa para eu fazer uma operação financeira com ele, uma operação de crédito que seja. Entendeu? Temos também o cartório de títulos e documentos. Sim. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso, porque nós vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta e ficou aquela pergunta no ar. E o cartório de títulos e documentos? O que se faz? Bom, Patrícia, a finalidade do cartório de títulos e documentos, na prática, é dar publicidade a documentos particulares, vamos dizer assim. Atas de reunião de condomínio, contratos em geral, todo documento que não passa pelo Registro Geral de Imóveis, que trata de transmissão de bens, direitos, ele que não pode ser registrado no cartório geral de imóveis, ele é registrado no cartório de títulos e documentos, justamente para dar esse fim objetivo de dar publicidade a esse documento. Então quer dizer que eu pego a ata da reunião do meu condomínio que aconteceu, vou no cartório de títulos e documentos e registro. Aí qualquer condômino pode vir aqui e ter acesso a ela, não é Inclusive, se essa ata por algum motivo desaparece, Entendi. queima ou alguma Entendi. coisa assim, isso vai estar eternamente registrado lá no cartório de gestão de imóveis para que não se perca e para que isso se torne um ato público. Interessante. Não só as pessoas do condomínio, nesse caso, mas qualquer um que queira lá vai ter acesso, porque já passa a ser um documento público. E é comum que as pessoas procurem esse tipo de armazenamento? Não é só comum, como também, em alguns casos, é obrigatório. Quais casos? Tá? Os casos de validade do documento lavrado em cunho particular, para reclame, para ajuizamento de ação, para qualquer outra finalidade, ele obrigatoriamente tem que estar registrado no títulos e documentos. Vamos falar agora da lei que deixou de exigir o reconhecimento de firma para apresentação de documentos em órgãos públicos. Quais são as consequências que podem surgir com isso? Patrícia, isso confesso a você que isso me assusta um pouco. A desburocratização, ela é muito importante. Agiliza. Ela é muito importante. Ela agiliza todo os setores que movimentam os serviços para o cidadão. Mas, nesse caso especificamente, eu acho que é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Porque os cartórios, hoje em dia, eles têm os funcionários que têm treinamento, passam por cursos, por treinamentos com peritos, que são os funcionários que tentam identificar
falsificação ou indícios de falsificação em documentos. E te confesso que não são poucos, a gente diariamente se depara com documentos com indícios de falsidade. Mas também não posso dizer que nunca tenha se passado aqui um documento falso. Porque os estelionatários hoje em dia, os falsificadores, eles estão no nível de trabalho, vamos dizer assim, muito forte, muito bem elaborado. E o meu medo é que nessas repartições públicas, as pessoas que vão receber esses documentos, elas não tenham capacidade de identificar essas coisas. Até em razão do volume de trabalho. O volume de trabalho, o desconhecimento da prática dos estelionatários, dos falsificadores. Então, o meu medo é que eles não tenham sido preparados antes para receber essa incumbência. E, certamente, havendo prejuízo a terceiros, o Estado vai ter que pagar. Exemplificando, antes dessa lei, se uma criança fosse viajar sem os pais, havia necessidade dos pais entregarem uma autorização com firma reconhecida. Uma autorização de viagem com firma reconhecida. Exatamente. Sim. Hoje não precisa mais essa firma reconhecida. E esse reconhecimento de firma, ele deveria ser por autenticidade, ou seja, de posse da autorização de viagem, os pais deveriam vir ao cartório para reconhecer a firma na forma presencial. Tá? Hoje em dia já não existe mais essa necessidade. Em contrapartida, na hora do embarque desse menor na rodoviária ou no aeroporto, os pais deverão estar presentes no embarque. Então, naquela excursão de adolescentes que vão para a Disney, os pais têm que ir lá. Os pais têm que ir lá. Confirmar a autorização da Na verdade, é quase que eles têm que entregar a autorização de viagem em mãos. Entendi. Ao responsável pela passagem dos menores. O documento autenticado, ele ainda é exigido em algum lugar? Sim. Instituições financeiras, eles pedem muito, faculdades. Porque essa exigência é só para órgãos públicos? Somente para órgãos públicos, somente para órgãos públicos. O servidor, agora, ele além do trabalho eventual que ele tem, ele vai ter que receber essa documentação em cópia simples, confrontar com o original, mas não é uma simples confrontamento, você vai ter que olhar todo o documento. Sim. Às vezes, uma só folha de um documento traz vários dados. E a Xerox não pode estar tão legal, a Xerox visível, pode não estar bem. Então, é um trabalho minucioso, que muita gente acha que é de uma importância relativa, mas não. É um trabalho muito de alta responsabilidade, porque quando um falsificador, alguém quer fazer uma falsificação, ele dentro de um documento com 1000 caracteres, ele troca 2. Então, se você não estiver atento a vai passar e vai gerar, com certeza, um prejuízo a terceiro, porque o que eles buscam é dar prejuízo lesional ao direito terceiro. E se eu, que ando com a minha carteira de identidade autenticada, ou seja, eu ando com a cópia autenticada, eu quiser tirar uma outra cópia, é possível eu tirar cópia da cópia autenticada? Perfeitamente. Existe essa possibilidade, mas devemos atentar que a autenticação de autenticação só pode ser feita pelo mesmo cartório que executou a primeira. Tá? Eu não posso pegar uma cópia autenticada do terceiro ofício de notas e pedir que o segundo ofício de notas faça uma nova autenticação. Tá? Então, existe a possibilidade, se você tirou uma cópia autenticada do seu documento e perdeu esse documento e precisa tirar uma nova cópia autenticada, vá até o cartório que fez a primeira autenticação, que você vai obter a segunda autenticação com facilidade. E eu posso plastificar essa carteira de identidade? Pode sim, a carteira de identidade ela pode ser plastificada. Em alguns estados existem códigos que estão no verso das carteiras de identidade. Havendo informação no verso da carteira, ela precisa ser plastificada aberta. Se a carteira é aquela carteira que já vem conjunta, então você pode fazer a plastificação comum que não tem problema nenhum. Tem algum documento que não se pode plastificar? Tem sim. A Carteira Nacional de Habilitação,
ela é proibida por lei a sua plastificação. E essas autenticações, tem algum lugar, algum modo que é possível constatar a veracidade delas? Sim, Patrícia. Não só as autenticações, como todos os serviços executados e expedidos por todos os cartórios do Brasil, com exceção desses grandes interiores que tem aí, eles têm o selo digital, chamado selo digital, que é uma variável de letras e números, que dentro do site do Tribunal de Justiça de cada estado existe uma possibilidade, existe uma aba de você fazer a consulta desse selo digital para identificar qual é o tipo de ato que aquele selo corresponde, quais foram as partes envolvidas, a data e o cartório que executou esse trabalho. Então, se você hoje pegar uma autenticação com selo digital e tiver alguma suspeita de fraude ou de qualquer coisa assim, a gente acessa o site, por exemplo aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a gente acessa o site, lança o número do selo digital e a gente vai ver se corresponde àquele serviço que foi executado que estamos em mãos. Tá? Isso já ajudou muito, várias falsificações, várias coisas são detectadas com a ajuda da consulta do selo digital. Com relação ao divórcio consensual ou litigioso, nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque nós vamos agora dar uma parada para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos de volta e o Gustavo vai nos esclarecer se é possível a realização de um divórcio consensual e litigioso em cartório. Gustavo? Sim e não. O cartório de notas, hoje, ele tem autorização legal, através da Lei 11.441 de 2007, de fazer o divórcio, tanto a separação consensual como o divórcio direto. O divórcio litigioso, ele ainda ficou por exclusividade do Poder Judiciário. Até porque ele tem umas peculiaridades, envolve coisas, situações que não podem ser debatidas no âmbito do cartório extrajudicial. Inclusive depende de análise de Ministério Público, de juiz e tudo mais. O divórcio e a separação, executados em cartório extrajudicial, em tese começou com a situação de que não poderiam haver menores e nem litígio. Tá? Hoje em dia a configuração se modificou, não havendo litígio, mas havendo menores. E se a situação desses menores forem resolvidas primeiro no judiciário com a questão de guarda, pensão alimentícia e houver uma homologação de toda a situação em relação aos menores e depois dessa homologação nós podemos usar ela no divórcio, na separação, no cartório extrajudicial. Mas em tese o cartório trabalha com casais que estão se separando, se divorciando, sem litígio e sem filhos menores. E é necessário um advogado ou simplesmente os dois podem chegar no cartório e falar, vim divorciar? Na verdade, todas essas ações, esses procedimentos administrativos autorizados pela Lei 11.441 de 2007, que é a separação, o divórcio, o inventário, necessitam obrigatoriamente da assistência de um advogado, do advogado inscrito regularmente na OAB. Tá? Então o advogado vai, reduz tudo a termo, traz a documentação toda necessária, tudo assinado, e aí o cartório dá o andamento. Isso aí. Na verdade, o advogado ele faz um requerimento através de uma petição, no mesmo formato que seria enviado ou direcionado ao Poder Judiciário, ele vai direcionar ao cartório de notas, trazendo ali as configurações de qualificação das partes, se a existência de filhos ou não, a existência de bens ou não, o formato que o casal deseja a partilha, e aí o cartório de notas
vai executar a escritura de separação, de divórcio, no mesmo formato requerido pelo advogado. E aí, quando pronto essa escritura, o advogado tem a obrigação de ser ali o assistente, ele vai assinar a escritura junto com as partes e vai conferir os termos da escritura se está nos moldes da necessidade dos clientes. E o uso capião extrajudicial? O uso capião extrajudicial, ele veio agora para dar uma grande ajuda, acho que ao judiciário também, sabe? Eu sei que tem alguns advogados que estão reclamando de alguma burocracia, de alguma confusão que está norteando aí esse uso capião, não é isso? Inicialmente, logo quando foi lançado esse provimento, ele veio com uma configuração muito seca, vamos dizer assim. Ele não tinha uma regulamentação a respeito de todas as situações que acontecem dentro do procedimento. Então, os cartorários, a gente tem a condição de ir ajustando as minutas, a gente conversa entre a gente e tem as nossas associações, nossos sindicatos que nos ajudam a trabalhar isso aí. E hoje nós já desenvolvemos atas de uso capião, já levamos a registro, já foram registradas, mas eu te confesso que no começo realmente havia uma certa confusão em relação a como proceder em relação ao que foi publicado pelo provimento. Na verdade, tudo que é novo assusta, não é isso? Um pouco, principalmente quando ele vem de um formato muito enxuto. Esse provimento, quando ele foi lançado, ele veio muito enxuto. Depois é que veio a regulamentação e veio nos trazendo um norte mais claro. Tá, eu vou esclarecer o que é o uso capião extrajudicial, porque a gente está conversando, de repente o nosso telespectador não está entendendo o que é isso. Né? O uso capião, ele vem para transformar a posse de um determinado bem que está em poder de uma pessoa durante um determinado tempo e converter essa posse em propriedade. Ou seja, eu estou morando na minha casa, mas eu não tenho a escritura. Eu comprei a minha casa através de um recibo e nunca transferi. E um dia o herdeiro do antigo proprietário pode vir a questionar. Também. E eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse. Você tem só a posse. E a posse ela é precária, né? Ela não traz todos os títulos que a propriedade ela traz. Nesse caso, a questão do uso capião, geralmente ela envolve pessoas que compram bens e deixam de escriturar ou deixam de regularizar documentalmente por muitos anos. Gerações? Gerações, às vezes. De pessoas que compram há 20, 30 anos um imóvel e nunca regularizam. Depois, o que acontece? Vão procurar os titulares desse bem para que outorguem a escritura ou o documento que seja para a transmissão da propriedade, não localizam as pessoas, ou essas pessoas já faleceram, não se localizam os herdeiros, ou se localizam os herdeiros e os herdeiros falam assim, não quero saber disso não, meu pai te vendeu isso, eu não quero saber disso não. Então o uso capião é uma ferramenta que dá a essa pessoa a possibilidade de conseguir essa propriedade. Tá? E o uso capião hoje administrativo é feito em apartamento, em condomínio, é feito em sala comercial, em terreno, em área de propriedade rural, qualquer tipo de bem. Tá? Gustavo, muito obrigada, as informações foram muito úteis e o nosso telespectador, eu tenho certeza que ficou bem satisfeito. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela atenção e se você tiver alguma dúvida ou alguma dica, vá lá nas nossas redes sociais, Instagram, TV Direito na Prática, Facebook Direitos na Prática e no YouTube Direitos na Prática com Patrícia Botti. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.